Olá, tudo bem? Eu sou a Naná e hoje eu vou estar falando como se fosse um diário do dia, né? Meu diário do dia é do dia 16, que foi ontem para mim, né? Ontem eu acordei, né? Aí depois eu vim aqui para a sala e tal. Fiquei mexendo aqui em algumas coisas, né? Postando vídeos lá na minha página do Facebook. E tá, né? Aí eu peguei e falei assim, vixe, eu tenho muitos vídeos, né, para editar no celular. Então eu preciso limpar tudo, né, para começar a gravar as blusas do e-book. Aí eu falei pro Fê, ai, você grava, você edita pra mim hoje, né? E tal. E eu tava muito cansada, né? Eu falei assim, ai, eu acho que eu vou editar os vídeos que tá já no YouTube, né? Que são do meu e-book. E são bem longos, então é bem complicado para você editar, né? Aí tá. Aí eu comecei. Aí eu falei, ah, não, tá doendo demais a minha coluna e meu braço, né? Não vai dar certo, não. Vou ficar clicando, né? E ter que ficar numa posição mais pra frente, assim, pra mim poder enxergar direito, né? Porque eu não enxergo, assim, tão bem, né? Aí, eu peguei e falei assim, bom... Aí o Fê falou assim, ah, vai assistindo alguma coisa, né, tal. Só que eu não queria ficar aqui sentada, porque tava com a dor na coluna, né? Eu falei assim, ah, então eu vou deitar e vou ficar assistindo lá do quarto, né? Eu pego o celular e tal. Aí eu tava vendo os vídeos, né? Do que eu ia assistir, um filme, né? Que fosse legal e tava lá procurando. Aí eu achei um, assisti, né? Aí depois eu assisti um outro, né? Aí depois eu peguei e parei, né? Porque eu falei assim, bom, eu tenho que tomar banho mais cedo hoje, porque hoje tem a consulta com o doutor Irineu, né? Meu psicólogo. Aí quando chegou às 5 horas da tarde, eu fui tomar banho. Aí fui lá, lavei a cabeça, tal, não sei o que, tal. Aí eu comecei a sentir muito cansaço, assim, né? Nossa, eu tive que deitar. Não tava conseguindo ficar de pé, nem sentada. Fui lá deitar. E fiquei tentando manter a minha respiração, mas estava difícil, estava bem complicado. Meu coração estava batendo muito forte, muito rápido, né? Então, ontem eu acabei tendo uma pequena crise, né, tal, e fiquei esperando o horário para falar com a minha consulta, né, com o psicólogo. Aí deu o horário, eu falei assim, bom, eu vou me ajeitar aqui na sala, né? Eu vou pôr os meus pés aqui na minha mesa, vou colocar minha cobertinha, deitar um pouco, né? O meu assento aqui e vou ficar quietinha aqui esperando, né? Aí deu a hora, aí eu falei pra ele, né? Conversei com ele e falei pra ele, olha, eu tô tendo crise agora, né? Mas não é uma crise forte, é uma crise fraca, né? Aí ele pegou e falou assim, mas o que você tá sentindo, né? Aí eu falei pra ele, ele pegou, fez assim, ele falou, é crise de ansiedade, né? Eu falei, crise de ansiedade. Aí ele pegou e falou assim, então a gente vai fazer a consulta
mais vezes, né? Porque você tá fazendo uma vez por mês, então mais vezes por mês, para ver se você começa a conversar e para parar de ter essas crises. Quantas crises você tá tendo por mês? Eu falei entre de 1 a 3. Ele falou assim, é pouco, é muito, né? Eu falei assim, bom, em comparação com antes, é pouco. Porque antes era quase todos os dias, né? Quase todos os dias eu tinha crise. E a crise forte, né? Muito forte. E eu falei assim para ele, e hoje em dia já sinto de 1 a 3 crises por mês, mas só que fraco, né? Eu começo a sentir muito cansaço, aí vem um pouquinho da falta de ar, às vezes dá, às vezes não dá. O pé já começa a formigar e já começa a subir, subir, até chegar a cabeça, né? E um pouquinho de tremedeira, né? Mas o cansaço não para, né? O cansaço é o dia inteiro, todos os dias, né? Então eu falei pra ele, eu falei assim, pô, eu ando trabalhando bastante, né? Tô cansada todos os dias e tem dia que eu tô muito, muito cansada. Hoje eu tirei o dia para descansar e vai me dar crise, né? Ele falou, mas é assim mesmo, né? Ele falou assim, é assim mesmo. Porque quando você tá cansado, você tá fazendo alguma coisa, né, tal, quando você vai descansar, você tira um dia para relaxar, tal, é hora realmente que dá crise, né? Eu falei, poxa vida, não queria sentir isso, né? Porque é bem difícil, bem complicado, né? Tal. E, bom, é muito ruim, né? Ficar assim. O remédio que eu tomo, ele dá canseira. Eu já falei com um psiquiatra sobre isso, né? Eu falei assim, eu continuo sentindo cansaço, né? Ele não fala nada porque ele já falou que é por causa do efeito do remédio, né? O remédio causa cansaço, né? Causa fadiga, né? Exaustão, às vezes. Porque às vezes você faz uma coisinha, você já tá, sabe? Você já tá morrendo, como se tivesse feito muita coisa, né? E tá lá cansada, né? Tá muito cansada. Ai, ontem, quando eu saí do banho, nossa, senti. E normalmente quando eu saio do banho, não quando eu tomo banho assim normal, mas quando eu lavo a cabeça. Então, quer dizer, tem mais movimento que você faz com os braços e tal, de esfregar, e depois vai lá e enxágua, depois passa creme e fica movimentando. Depois eu fui. Eu normalmente eu sempre deixo um pouco a toalha na cabeça para chupar, para não ficar tão molhado, né? Chupar água assim na toalha, né? Sugar um pouco. Eu sempre faço isso, mas ontem eu já fui lá, já comecei a secar um pouco o cabelo, já pentei e tal, e falei, já tô pronta, né? Quando começar a minha consulta, já, né, pelo menos o meu cabelo já tá um pouco mais seco e tal, né? E, nossa, tipo assim, eu fico muito cansada com isso. Quando você toma banho normal, não, porque você vai lá rapidinho, né? Não leva nem 2 minutos para se esfregar, né? No máximo 3, e depois acabou, né? Agora, quando você vai lavar a cabeça, você leva já o dobro, porque você tem que, né? Lavar bem o cabelo e tal, não sei o quê. Nossa, e toda vez eu sinto canseira. Todas as vezes, né? Mas tem dia que é bem complicado. Tem dia que é bem forte. Tem dia que, é assim, é cansativo, mas não tanto, né? Tem dia que eu fico até que eu chego, saio do banho, me troco já, né?
deito um pouquinho e fico lá e, né? Então, tudo bem. Mas, ai, ontem não teve jeito, né? Foi bem forte mesmo, sim, aquele cansaço que me deu, né? Falta, assim... Ai, é um cansaço que não dá nem para explicar, né? Muito cansaço. Parece que o corpo inteiro começa a sair o sentido. Você perde o sentido, né? No caso, perde o sentido. Parece que está tudo dormente, né? O corpo inteiro fica, parece que fica dormente. Até a sua mente fica dormente, né? Então você tem que deitar, né? Para poder descansar e assim, né? Conseguir tentar manter a calma, respirar bem, tudo bem certinho e tal, para ficar bem, né? Nossa, eu fico triste com isso, porque você pensa, nossa, tantos dias eu tava sossegada, feliz, eu tava empolgada, alegre. Ele perguntou isso para mim também, como é que eu tava, né? Eu falei assim para ele que eu tava motivada, eu tava assim, empolgada, né, para fazer as coisas e tal. Mas é muito trabalho, falei para ele. Então, ele acha que eu devo não postar os vídeos todos os dias, né? Ele falou para mim pensar nisso. Postar menos por dia. Menos coisas, assim, durante a semana, né? Não todo dia. Mas sim, por exemplo, que for uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Então ele falou para mim pensar sobre isso, né? Vai ser um pouco complicado fazer isso, né? Porque eu já tô acostumada, né? Todo dia. Muita gente também está acostumada todo dia. Mas é o que ele falou, é verdade. O que ele disse para mim é verdade, né? Ele deu umas explicações para mim que realmente é verdade, né? Que as pessoas estão acostumadas, estão acomodadas, né, com o meu canal. Sabe que eu posto todo dia. Então tem dia que ela fala assim, ah, não vou lá hoje, eu vou lá amanhã. Porque eu sei que ela postou lá vídeo todo dia, né? E ele pegou e falou também que eu acabo ficando mais estressada, mais cansada também, porque eu tenho que estar sempre pensando em alguma coisa para fazer. Então me preocupando, me preocupando, me preocupando. Isso nunca vai acabar sarando, né? Então, quanto mais preocupação, quanto mais coisa na cabeça, quanto mais problemas, né, e tal, acaba dificultando o tratamento, né? É, realmente isso é verdade, né? Então, em tudo que a gente conversou ontem, né, foi mais ou menos basicamente isso, né? Eu disse um dia antes, eu estava feliz e tal, né? E tava lá falando um monte de coisa e falei assim, vou fazer um monte de pergunta para ele não ficar quieto. Mas acabou que eu fiquei com crise, né? Então a gente conversou bastante sobre esses lados, né? Tal. E eu peguei e falei para ele também de um assunto. Eu peguei e falei assim, poxa, é complicado você fazer as coisas. Por exemplo, nós crocheteira, como você não entende de crochê, então eu não vou falar de crochê, eu vou falar de carro, por exemplo, né? Se você posta, por exemplo, no nosso caso de crocheteira, você vê uma peça que seja, né?
numa pessoa, ou que a pessoa fez, ela postou a foto, você não gostou porque você achou muito, muito, muito feio, né? Você achou muito vulgar, você achou muito ridículo e essas coisas todas, né? Você falava, você olha assim, você fala, eu não faria aquilo, mas de jeito nenhum, né? Então, eu falei para ele, é a mesma coisa, carro. Por exemplo, você vê um carrão muito, muito da hora, muito bonito, e de repente a cor dele não combina nada com ele. Você não vai gostar, né? Você vai falar assim, é bonito, mas não serve para mim, né? Por exemplo, numa moto Harley, né? É tipo assim, tudo bonito, né? Mas o motor dele é ridículo, é horrível, né? Você não vai gostar. Então é a mesma coisa no crochê. Tem alguma coisa que você olha na peça e você não gosta, né? Então você fala, é feio. Pode ser bonito o ponto, pode ser bonito né, o jeito que foi montado e tal, mas você acha alguma coisa, um defeito ali, você vai falar, é feio. Você acaba destruindo a peça inteira, ao invés de só aquele ponto ali, né? Você fala, você não fala, é bonito, mas, né? E, mas não, as pessoas normalmente, ela vai falar só sobre o defeito, né? Só sobre o defeito. Ela não vai olhar, o ponto é bonito, mas, né? Não, ela não fala assim. Ela fala assim, é ridículo porque eu não usaria, não faria, eu não... Pronto, acabou, né? Então, é a mesma coisa, eu falei pra ele. Ele falou assim, você gosta de carro e moto? Eu falei, gosto, pra caramba, gosto, né? E eu dei exemplos assim pra ele, pra ele poder entender, né? Porque homem não entende de crochê, né? Então, quer dizer, ele não faz crochê, né? Então, ele não... A gente tem que imaginar uma outra coisa que um homem gosta para poder, né, falar para ele. Para ele poder entender o que a gente tá querendo falar, né? E é bem isso, né? É bem isso. Por exemplo, eu posto umas peças, né, de vestuário, eu faço algumas peças assim, que eu olho assim e eu falo assim, nossa, esse vai ser um arraso. As pessoas vão gostar. Elas não gostam. Aí eu posto uma outra peça que eu não gosto muito. E as pessoas gostam, né? Cada um tem uma opinião. Mas às vezes eu faço porque, tipo, para dar, né, variações para vocês, que vocês podem estar fazendo de diversas formas uma peça e modificando ela para, né, e transformar uma blusa simplesinha numa coisa mais moderna e tal. Essas coisas assim, tipo assim, né, que eu tô querendo dizer. Então, eu posto até coisas que eu não gosto, faço até coisas que eu não daria certo para mim usar assim, né? Mas às vezes a gente faz, né? Falando assim, pode ser que outras pessoas gostem, né? E realmente, é sempre assim, uma coisa que eu acho que vai, né? Eu vou ficar feliz com as pessoas que vão falar pra mim, eu vou fazer, eu vou fazer, né? Tá até me ajudando lá, compartilhando, dando um like e né? Tá lá compartilhando para todo que é lado, né? Que seja no Facebook, no WhatsApp, né? Em outras redes sociais e tal, não sei o que, não sei o que, porque a gente sabe que a pessoa compartilha, porque tem como eu ver nos gráficos, né? Onde foi compartilhado e tal, não sei o que, né? Tal.
Então a gente vê mais ou menos, né? Como é que tá sendo, como é que não tá sendo. Mas são poucas pessoas que fazem isso. Por que que elas não ajudam a outra, né? Então, isso que faz com que eu fique ruim. Porque eu vejo que muita gente pede, 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 quer as coisas, mas ela não quer ajudar, né? Então é isso que acaba comigo, né? Que eu falo assim, poxa vida, quantas coisas eu já fiz, né? E por que que as pessoas não me ajudam? Teve vídeos que eu pedi 2.000 likes lá, porque aí eu faria tal coisa, não sei o que, não sei o que. Que seria bom para pessoas aprenderem, tal. Mas teve uma pessoa que falou assim: você tá nos obrigando a fazer as coisas. Não, não tô obrigando nada, que dá quem quer. Não tô obrigando nada. A pessoa só reclama, ela só vê o lado ruim, ela não vê o lado bom, né? Ela não tem aquela... Por isso que fala, a humanidade precisa de ser mais humilde, de ter os olhos mais inocentes, como eu digo, ter os olhos igual dos japas. Que os japas, eles são bem inocentes, né? E eu acho incrível e eu gosto dessa parte do japa, né? Dos japoneses. Eu gosto porque eles têm uma inocência que nem criança. E eu acho isso lindo, né? E não tem aquela maldade, aquela maldade que, que a gente tem, né? E, bom, eu tento sempre estar mudando, me mudando, né? Eu vendo os meus defeitos, tentando consertar os meus defeitos. Eu vendo coisas legais que as outras fazem que eu posso estar até tentando fazer também, para sempre estar melhor, né? E então eu não fico tentando enxergar as coisas só pelo lado ruim. Por exemplo, uma pessoa dá uma frase lá, posta lá uma frase e tal. Ah, você pensou coisa ruim, hein? Eu não faço isso. Primeiro eu observo tudo, eu olho bem, né? E tento pensar sempre pro lado do bem, não em besteira, né? Porque eu pego e falo assim, isso daí parece ser uma pegadinha. Quer que a gente pense coisas ruins, coisas erradas, mas não, né? Então, antes de responder, eu sempre observo, olho bem, leio tudo que tiver que ler, para depois comentar alguma coisa. Eu sempre faço isso, eu nunca vou logo direto, né? Falando, eu pensei besteira. Não. E tem muita gente que é assim, que ela, antes de qualquer coisa, só de ela ver a foto, sem ler, sem nada, ela já vai comentar, né? Eu não. Então, são dessas coisas que a pessoa precisa ver, enxergar. Por exemplo, as crocheteiras falam, muitas, né? Milhares de pessoas falam a mesma coisa. Ninguém dá valor no crochê, que não sei o que, não sei o que. Realmente é verdade. Ninguém dá valor mesmo, né? Não sabe o trabalho que a gente tem para fazer, não é só para fazer, mas para gravar, para conseguir aquele material para poder fazer, né? As pessoas só sabem pedir, mas não pergunta se você precisa de ajuda, né? Não pergunta. Ela não quer saber o seu lado, ela quer saber o lado só dela, né? Só dela. Isso chama egoísmo, né? E eu acho que isso não é legal numa pessoa. Eu dispenso
pessoas egoístas, pessoas mentirosas, gananciosas, invejosas, eu dispenso, né? Tem várias, né, que eu dispenso, que eu não faço questão que chegue perto de mim, né? Não faço nem questão. Mas pessoas que, tipo, que eu posso ajudar e que a pessoa também possa me ajudar, né? Principalmente nas horas mais difíceis, aquelas eu dou bastante valor. Mas não é questão só de dinheiro que eu tô falando. Eu tô falando de tudo, né? Ajudar você, ela tá precisando de uma palavra, ela tá precisando de um apoio, de uma amiga, de um ombro amigo, eu tô lá. Eu tô precisando, a pessoa tá lá, né? É isso que as pessoas precisam voltar a fazer, porque tem muita gente que parou de fazer isso, tá desacreditada, aí coloca a culpa no que está acontecendo agora, no momento, né? Porque o corona, isso, porque tô ruim, porque, né, e tal. Coloca a culpa sempre em alguma coisa, mas nunca nela mesma, né? Então, tem que aprender esse lado. Você analisa primeiro o que você pensa, coloca no caderno o que você pensa, o que você acha, quais os seus defeitos, quais as suas coisas, as suas qualidades. Coloca tudo ali, né? Coloca tudo ali num caderno. Vê onde você pode melhorar. Ah, isso aqui é fácil, né? Ah, isso aqui é fácil, isso aqui eu posso mudar. Então tenta mudar, né? E bom, tem coisas que levam anos para você mudar. Eu falo isso por mim, porque eu tenho um defeito muito ruim que eu levei anos para poder mudar, mas eu não mudei totalmente 100%. Eu tenho o tal do perfeccionismo, né? E já estava virando uma começando a virar uma doença, né? Tipo, um problema, né? Mas eu não deixei isso acontecer. Eu falei, para, chega, não vai ser assim, né? Vai ficar tudo assim, de qualquer jeito. Do jeito que eu quiser que fique, vai ficar. Eu não vou olhar para aquilo como um defeito. Vou olhar aquilo como se estivesse lindo, maravilhoso, né? Mas até hoje ainda tenho aquele perfeccionismo, principalmente na hora de fazer meus crochê, né? E ali é detalhe, 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 coisas que eu não posso deixar passar, né? Eu falo assim, porque eu sempre estou pensando no próximo. Se eu não fizer essa parte, a pessoa não vai entender. A pessoa não vai conseguir fazer. Se eu só falar, ela também pode ser que ela não entenda, né? Porque não está acostumada a me ouvir. Então, pode ser a primeira vez que ela esteja chegando no meu canal. Então, ela não está acostumada comigo, né? Porque quando a pessoa se acostuma com a pessoa, fala, ouvindo todo dia, acaba acostumando, né? Então, por exemplo, a pessoa que acabou de chegar, ela não vai entender. Então, ela não vai entender o que eu estou explicando ali. Então, eu tenho que fazer. Então, quer dizer, são tudo, eu penso sempre nos outros, né? Logicamente que, tipo, tem certas coisas que a gente precisa pensar nas outras pessoas, né? Mas e tem certas coisas que a gente precisa pensar só para você mesma, né? Então, quer dizer, eu tenho trabalhado muito, tem feito mal para mim, então eu tenho que trabalhar menos. Ah, meu canal pode ser postado de 1 ou 2 vídeos por semana? Pode, por que não, né? Então, quer dizer,
Eu tenho que pensar todas essas coisas assim. Ah, hoje eu vou trabalhar? Tá, hoje eu vou trabalhar. Hoje eu não tô com vontade? Não, não vou trabalhar hoje não, né? Porque eu tenho que pensar mais em mim. Agora, tipo assim, é complicado isso daí? É, porque eu tenho problema de ficar martelando minha cabeça, né? Eu já falei isso ontem, né, pro doutor Irineu. Falei assim, meu problema é difícil, porque eu fico martelando na minha cabeça. Aquilo não sai da minha cabeça enquanto eu não fizer, enquanto eu não terminar, ver terminado, aquilo fica na minha cabeça, né? Martelando todo dia, todo dia. Eu sei que eu tenho 2 peças para fazer ainda. Eu não peguei ainda ela para fazer porque eu, né, tava fazendo outras coisas. Mas aquilo não sai da minha cabeça, né? Então o meu problema é esse. Eu tenho que parar com isso, né? Eu tenho que fazer na hora que eu tiver que fazer, na hora que eu puder fazer. Não, né? Na hora que eu estiver ocupada fazendo outras coisas. Ah, paro aquilo lá para poder fazer outro. Não. Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Tudo ao seu tempo, né? Como diz, tudo a seu tempo. Então eu tenho que parar de pensar muito nas pessoas, né? Que isso tá me causando mal. Eu tenho que parar de me preocupar em postar vídeos todos os dias, que isso tá me fazendo mal. Eu tenho que parar de me preocupar de fazer uma coisa e outra e outra e outra, né? Eu tenho que fazer devagar, na hora que eu posso, na hora que eu tenho tempo e na hora que eu quero, né? Eu tenho que fazer muita coisa ainda, né? É como diz, a minha jornada ainda é bem longa para eu estar 100% do jeito que eu tava quando eu nasci, que eu não tinha problema nenhum, né? Enfim, é isso, tá? É mais isso, basicamente é isso. Então, por hoje é só, né? Se eu lembrar mais de alguma coisa, eu venho falar para vocês. Pode ser que eu tenha falado tudo que eu quero hoje, né? Eu vou ter mais consultas com o doutor Irineu durante o mês para poder, né, ver se eu falo mais, desabafo mais, né, falo mais dos meus problemas e tal. 1 hora, quer dizer, 1 hora não, né, mas 55 minutos, 50 minutos é muito rápido. A consulta passa voando, né? Muitas vezes você acaba não falando tudo que você quer e depois você esquece, né? Bom, enfim, é isso. Um beijo para vocês. Bom, se quiserem, fique à vontade de se inscrever no meu canal. Se não quiser também, nada forçado, tá? É isso aí. Preciso das 1000 pessoas? Preciso, mas eu preciso de pessoas que realmente querem me ajudar, tá? Beijo pra vocês, fica com Deus. Tchau.